Olá, meu povo, estou aqui para mais uma Historiando em 5 minutos. Pois bem, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Pois vamos embora que hoje nós vamos falar em 5 minutinhos sobre um tema que a gente ainda não falou por aqui. Claro, tá? Que a gente não falou por aqui, tem que ser um tema que a gente ainda não falou. Não vou repetir tema, né? Mas tudo bem. Pois vamos lá. Um tema que eu ainda não falei por aqui. Lembro que eu falei sobre a Primeira República, mas eu não falei sobre a transição da monarquia para a República. Também falei sobre a independência do Brasil. Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral para a gente poder entender esse período de transição entre a monarquia e a República, tá? Então, vamos lá. Então, assim, vocês sabem que a monarquia é um sistema de governo em que um rei ou um imperador exerce o poder, geralmente isso é passado de pai para filho, né, de forma hereditária. E a república é um governo onde um ou vários indivíduos eles são eleitos pelo povo, né, e exercem o poder por um tempo determinado, aliás, por um tempo determinado. E aí no Brasil acontece mais ou menos assim hoje em dia, né? Pois bem, então vamos voltar a como era quando o Brasil se tornou independente. Então Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil em 1822, ficou no poder por 9 anos, mas aí por algumas pressões internas ele acabou abrindo mão do seu trono em favor do seu filho, que na época era apenas uma criança. Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Lógico que com essa idade o menino não ia governar o Brasil, né, gente? Poxa, né? Sem condições. Pois bem, então, enquanto ele não podia assumir o poder, nosso país ele foi governado por regências unas, regências trinas, né? Enfim, isso também é assunto para outra aula. Então, enquanto ele não podia assumir o poder, aconteceu isso daí. E só em 1840 foi quando Dom Pedro II completou 14 anos e aí fizeram um golpe da maioridade. Foi quando a maioridade dele foi antecipada e ele pôde assumir aí sim o cargo de imperador. Então, assim, durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II, gente, o Brasil viveu um momento de paz, de organização da administração. Mas com o passar do tempo, a monarquia começou a entrar em crise. E assim, essa crise foi gerada por um conjunto de fatores, né? Então, eu costumo dizer que são 3 elementos assim principais, né? O movimento pelo fim da escravidão, alguns choques com a igreja, né? O movimento republicano e os conflitos com o exército. Eu disse 3 e falei 4, né? Tô boa de conta, viu? Mas assim, porque o movimento republicano, junto com os conflitos com o exército, formam as chamadas questões. A gente chama de questão religiosa, questão militar. Questão religiosa, né, esses choques na igreja, e a questão militar, essas questões envolvendo o movimento republicano, o movimento positivista e os conflitos com o exército. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um, assim, de maneira bem objetiva. O primeiro motivo, a questão da escravidão. O Império estava sendo pressionado, gente, por outros países a libertar os escravos. E aí foi decretando algumas leis que na prática não significavam muitos avanços, não. Na verdade, elas apenas criavam uma expectativa para o fim da escravidão, mas não eram avanços. Primeiro, a lei do ventre livre, que determinava que todos os escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. Mas na prática, gente, essa lei não funcionou, porque as crianças iam ficar nas fazendas até pelo menos 8 anos de idade. Depois disso, que seriam libertos. Mas aí tinha todo um processo, enfim. Já a lei dos sexagenários, né, ela libertava os escravos com mais de 60 anos. Gente, também é uma lei que não alterou praticamente nada, porque os escravos não conseguiam atingir essa idade, né? A expectativa de vida era difícil que eles alcançassem os 60 anos com saúde, enfim, né? Aí foi só um motivo assim que acelerou ainda mais a libertação dos escravos, era o grande número de fugas. Foi aí que em 1888, né, a princesa Isabel, que estava governando no Brasil no lugar do pai dela, que estava viajando, assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E aí decretou a libertação de todos os escravos. Só que aí as desavenças começaram porque os donos de escravos, né, acreditavam que eles iriam receber uma indenização pela libertação dos seus escravos. Não foi bem assim, né? As desavenças com a Igreja Católica também foi outro fator que acelerou assim, o processo, porque o Estado brasileiro era unido à Igreja através da Constituição. E aí, assim, a Igreja do Brasil, ela não estava diretamente subordinada ao Papa, mas sim ao Imperador. Então, assim, até então, isso nunca tinha gerado nenhum tipo de conflito, sabe? Mas aí, o que aconteceu?
geralmente ele não contrariava muito as resoluções do Papa e tal. E o imperador ainda muitas vezes ajudava nas finanças da igreja. Só que aí, quando foi por volta de 1860, na década de 1860, o Papa, na época, proibiu a permanência dos membros da maçonaria na igreja. E o imperador era membro da maçonaria e tinha vários membros da política que estavam ao redor dele que eram maçons. E aí ele, claro, rejeitou essa decisão do Papa. E aí o clero ficou dividido, foi um problema, né? Isso gerou também a prisão de alguns bispos, né? Foi um babado. Enfim, e a última coisa é o atrito com os militares, né? Porque o que acontece? O exército tinha ganhado, tinha lutado na Guerra do Paraguai, tinha lutado, né? Saiu fortalecido da batalha mesmo com problemas financeiros, né? Eles não tinham muito investimento lá. E aí, quando eles chegaram na Guerra do Paraguai, eles acreditavam que eles iam receber promoções, aumentos de salários e mais algum investimento. Só que isso não aconteceu, né? Então, os militares assumiram uma posição assim bem radical, bem contrária ao governo imperial e defenderam a abolição e também o fim da monarquia. Foi aí que, assim, dentro desse processo todo, eles também, muitos republicanos, se aliaram aos militares, né? Os militares faziam muitas reuniões, começaram a divulgar o que era a república, né? E aí os republicanos começaram a espalhar um boato de que o governo iria prender membros do exército. Gente, a reação do exército foi imediata, né? Em 14 de novembro, à noite, algumas unidades militares começaram a se rebelar e no dia seguinte, né, logo pela manhã, chegaram até o centro do Rio de Janeiro, ao comando do Marechal Deodoro da Fonseca, né, e José do Patrocínio, que era um ativista político na época, para depor, né, o imperador, para dizer a Dom Pedro II que valeu, querido, tchau, tchau, agora é a gente. Então, isso vai ficar para uma próxima aula, todo esse processo em que eu vou falar sobre a proclamação da República. Então, valeu, galera. Tchau, tchau.